Bom dia, Valdir. Espera um pouquinho aí. Bom dia, Valdir. Bom dia. Bom dia. Oi, Valdir. Olá. Espera aí, pessoal. Só um minuto. Deixa eu abrir. Bom dia, Lucas Poza Gomes. Bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal. Estou tentando me organizar aqui só. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá dando eco ou foi uma brincadeira? Dando eco de alguém. Será que é o meu que tá dando eco? Pera aí. De 0 a 10, seu áudio tá péssimo. Valdir, tá dando eco. Tá dando ainda eco? Sim, tá dando um pouco de eco. Pera aí, vamos ver o que eu faço aqui. Vou desligar o volume do computador. É o meu ainda? É o meu mesmo. Troca o microfone de perfil, deixa mutado o Valdir Henrique Fernandes de Souza de baixo. Então, um deles tá. Pera aí, deixa eu ver qual que não tá. Agora ativa o de cima. Agora acho que foi melhor. É que eu tô Bem, precisando abrir o computador. Isso. Preciso abrir. Espera um pouquinho que eu tenho que compartilhar com vocês a tela. Deixa eu apagar essa coisa. E aí, pessoal, como tá em casa estudando? professor, tem que fazer que nem nos meus vídeos, tem que chegar assim: Olá, turma! Esse é o seu bordão. Virou bordão já, né? Tá. Então, pessoal, deixa eu pegar aqui, compartilhar com vocês a tela. E a gente vai falar um pouquinho de alguns exercícios. Acho que fica melhor. Vamos tentar. Deixa eu achar aqui. Problema. Precisa informar. Ué, não tá aparecendo. Agora sim. Estão vendo, pessoal? Deixa eu ver lá como que tá. Ainda não apareceu aqui pra mim, não, Valdir.
Não, deixa eu ver aqui. E agora? Nada ainda? Agora acho que apareceu. Apareceu. Tá aparecendo para vocês? Uhum, tá sim. Então, beleza. Pessoal, vou fazer 2 atividades com vocês e vou propor 2 que são bem parecidas que eu vou fazer. É que, na verdade, ela vai usar todas as fórmulas que a gente aprendeu praticamente, tá? E segunda-feira a gente faz um testezinho sobre isso, sobre cilindro, sobre cone. Na verdade, ainda vai ficar faltando falar de tronco de cilindro para acabar a geometria espacial e esfera. Ainda falta bastante coisinha ainda. Então, aí a gente encerra a geometria espacial depois disso aí. Então, falta pouco e bastante ao mesmo tempo. Beleza? Qualquer dúvida, você pode me interromper ou perguntar. Eu vou deixar também a conversa aberta ali do lado. Qualquer coisa pode perguntar por ali também. Beleza? E a gente vai fazendo. Nosso primeiro exercício, eu quero calcular. Eu tenho um cilindro planificado, e desse cilindro eu quero calcular com vocês, pessoal, a área da secção meridiana e o volume desse cilindro. Beleza? Se você observar, eu coloquei algumas fórmulas aqui. Deixa eu tirar isso aqui da frente. A área da base, porque a gente sabe que são circunferência. Quantas circunferências a gente tem? Tem 2, ó, uma em cima e uma embaixo. Por isso que tem um 2 aqui na frente, tá? E π ralho ao quadrado é a área de uma circunferência. Tudo bem até aqui? Então tá. Nós temos também, pessoal, que nós temos a área lateral, que é a nossa forma da área lateral, que nós sabemos que isso aqui é um retângulo. E como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Por isso que aqui, ó. Só que, se a gente enrolar essa parte do retângulo, ela vai dar certinho com essa circunferência. E o perímetro da circunferência, que é essa parte em volta aqui, é 2πr, tá? Então, por isso que a gente fala que a área lateral é 2πr, que é esse tamanho aqui da área da base, vezes a altura, tá? E para a gente finalizar, a gente consegue trabalhar com a soma das duas áreas, que é essa área lateral e a área da base, que a gente cria essa área total, beleza? Aqui ela só está de uma forma simplificada, mas basicamente a área total é a soma dessas duas áreas que a gente criou. E o volume é o π ralho ao quadrado vezes a altura. Tá, para que a gente precisou disso? Para a gente falar do que a gente vai calcular. Nesse caso, a gente tem que determinar a área da secção meridiana. Vocês lembram como calcular a área da secção meridiana? O que é uma secção meridiana, na verdade? Também fora isso? Uma secção meridiana é aquela que a gente corta o cilindro, quando a gente faz um corte no cilindro, e esse corte aqui no cilindro, ele pega o eixo. Daqui a pouquinho eu vou fazer um desenho quando a gente for calcular ela, beleza? Só que ela vai formar exatamente um retângulo bem no meio. Eu vou mostrar exatamente o que ela é daqui a pouquinho para vocês. Só que, na hora que eu for calcular essa área, eu preciso do raio. Tudo bem? Eu vou precisar do raio. Porque a gente vai ver como a gente calcula, que na verdade vai ser o diâmetro vezes a altura. Por quê? É como se fosse formar um retângulo aqui, ó. O que é o retângulo? É o diâmetro vezes a altura da sua figura. Para eu calcular o diâmetro, eu preciso do valor do raio. E eu não tenho o valor do raio na minha figura. Ó, eu tenho aqui só com vocês a altura, que é 10 centímetros do meu cilindro, e tenho a largura do meu cilindro. Tá? Como se fosse aqui, a largura do meu retângulo. Tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a área desse retângulo. Por quê? Porque eu vou utilizar ela para me encontrar o raio. Como? Vamos lá? Ó. Se o slide for, né? Vamos lá? Aí, foi. Então tá. Quando eu vou calcular a área, pessoal, do retângulo, ó, é lá vezes ó, base vezes altura. 16π vezes 10, 160π. Até aqui tudo bem? Gustavo, você não lembra do quê? Pode falar, porque às vezes a gente volta e para qualquer coisa. Até aqui tá de boa, então? Agora? Pode continuar? Tá. Então, nós temos que aqui, nós temos a área. Então, ó, base vezes altura. 16π vezes 10, 160π. Tudo bem? Ó, só que agora, se você observar,
isso também é minha área lateral, porque essa figura é minha área lateral. E a fórmula da área lateral é essa aqui, ó, 2πrh. Tudo bem? A partir de eu igualar essa fórmula com o que eu encontrei aqui, eu vou encontrar o valor do meu raio. Tudo bem? Como assim, Bianca? Tá muito claro? Aí, pessoal, ó, essa fórmula. Valdir, eu acho que travou o seu compartilhamento porque tá na tela do Word, no primeiro slide ainda. Primeiro slide, só com o Prof. Valdir Henrique. Não foi para a figura ainda? Tá Não, naquela tela inicial. a Deixa eu gente ver. tá Acho que travou. mostrando tudo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar. Agora foi. mudou, agora mudou. Na hora que eu fechei, mudou. Será que se Mágica. fica assim vai ficar pior, eu acho. Deixa eu tentar mudar o modo de compartilhar para vocês, então. Peraí. Não é magia, é geometria. Vamos tentar reproduzir de outra forma. Peraí. Vou colocar a tela inteira, que eu acho que fica melhor, talvez. Aí. Tá aparecendo a tela para vocês? Agora tá. Sim, Tá, então eu vou voltar para o slide. Vou colocar ele. Isso, vamos falando. Tá aparecendo a figura? aí Aham. foi. Acho que agora tá normal. Agora tá conseguindo ver o cilindro aberto, planificado, Sim, tudo? sim. Então, beleza. Então, vou começar de novo, né? Para ficar mais fácil. Porque eu tava falando sem ver nada, fica complicado daí. Então, na verdade, o que eu queria calcular aqui? Eu quero calcular a secção meridiana, que é um corte que a gente faz nesse cilindro, tá? E o volume desse cilindro. Tudo bem? Quando eu quero calcular a secção meridiana, eu preciso, pessoal, calcular basicamente é um retângulo que vai ser formado aqui, ó, pelo diâmetro dessa circunferência e altura dessa figura. Beleza? Aí, como que eu falei? Eu sei que isso aqui é um retângulo. E eu lembro que para poder calcular a área de um retângulo é base vezes altura. Beleza? Então, o nosso início, basicamente, a gente vai calcular a área do retângulo. 16π vezes 10, que eu encontro que é 160π centímetros quadrados. Só retomando o que eu já tinha falado até aqui. Beleza? E depois disso, eu falei para vocês que isso aqui também é minha área lateral. Por quê? Porque quando eu enrolo isso aí, vira em volta do meu cilindro. Tudo bem? E para calcular a área lateral é 2πrh. Aí como que vai ficar isso aqui? Nós temos que a área lateral é 2πrh, 2π ralho homem. E o que a gente vai fazer? A substituição do que a gente sabe. Nós sabemos, nessa fórmula da área lateral, eu sei o valor da altura. A altura do meu cilindro vale 10 centímetros. Tudo bem? Vai ficar assim. Tudo bem? Aí eu multipliquei o 2 pelo 10, que eu encontro 20. E fora isso, pessoal, eu fiz a troca. Ó. Eu sei que a minha área lateral também é a área do retângulo. E para que eu estou fazendo isso? Porque eu vou precisar encontrar o valor do meu raio para eu conseguir calcular a nossa área da secção meridiana, que é a nossa pergunta que está sendo aqui nesse caso. Então, ó, substituir a área lateral pela área do retângulo. O que eu faço aqui agora? Ó, eu vou cortar, basicamente, o π com π, vou passar o 20 dividindo.
No caso do slide aqui, para ficar mais fácil se você quiser acompanhar depois, eu passei o 20π dividindo. Ó. Eu isolei o R. O que eu vou fazer? O 20π está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ele fica embaixo na hora dessa divisão. Vai ficar assim, ó. Tudo bem? Aí aqui, pessoal, eu corto o π com o π e o 160 eu divido por 20. Tudo bem? Corto o 0 com o 0, 16 dividido por 2, eu tenho que o meu raio exatamente 8 centímetros. Até aqui, tá tranquilo? Tá de boa até aqui? Então tá. Pelo Sim, silêncio, sim. eu vou Tranquilo. eu vou achar que sim. Então tá. Encontrei o raio, pessoal. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a área da secção meridiana, que é o que está pedindo nosso exercício. Tá? E agora eu fiz o desenho para ficar mais claro o que a gente está calculando. Ó, a secção meridiana é esse corte aqui. Ó. Esse plano vem e corta. E esse plano, quando corta, ele pega o eixo inteiro. Ó, o eixo central nosso inteiro. Tá? Que é a ligação dos dois centros da circunferência. Esse é o eixo. E isso aqui, ó, é um retângulo, se você observar. Ó. Então, nós temos que aqui, ó, é o nosso diâmetro, que é 2 raios. E nós temos que aqui é a nossa altura, tá? A altura eu sei que é 10 centímetros. E agora eu sei o tamanho do raio também. Então, eu vou direto calcular a nossa secção meridiana, que é essa formulazinha aqui. Coloquei a área da secção meridiana aqui. 2R vezes H. Tudo bem? O raio Sim. vale 8 e a altura vale 10. Então, basicamente, pessoal, vai ficar isso aqui, ó. 2 vezes 8 vezes 10. Tudo bem? Então, nós temos que 2 vezes 8, 16, 16 vezes 10, 160 centímetros quadrados. Calculei a secção meridiana. Acabou. Essa era a área da secção meridiana. Tudo bem a área da secção meridiana? Sim. Professor, a gente nunca vai ter que calcular a área do círculo. Se a gente precisa calcular a área do círculo? É isso que você perguntou? Não entendi a pergunta. Se puder A repetir. gente, tipo, pra a gente calcular a área total, nunca vai ter que calcular a área do círculo ali? Se você se pedisse para calcular a área total, você teria que calcular a área do círculo. Mas quantos círculos a gente tem? No caso, 2. 2. Por isso que a fórmula da área da base aqui tem um 2 na frente, ó. Se você olhar aqui em cima no verdezinho, tá lá, 2πr ao quadrado, ó. Ah, entendi. Por causa... Obrigado. Então, só que aí tem esse macete aqui, que é essa forma. Essa última forma que eu coloquei da área total, geralmente quando a UEM traz para você a área de um cilindro, ela traz por essa forma da área total que está aqui no final. Tá? Ela já traz ela nesse jeito que é só substituir. Geralmente. Raramente ela traz separada a área da base e a área lateral. Geralmente ela traz para você já inteira lá, como só calculada aí. Aí nós vamos calcular o volume agora, pessoal. O volume nós temos que é dado por π raio ao quadrado vezes a altura. Agora é só substituir. Ó. O raio eu sei quanto é e a altura eu sei quanto é. Saiu. Vamos lá. Beleza. Tá. Aí, pessoal, ó. O raio eu sei que vale 8 e a altura eu sei que vale 10. 8 vezes 8 eu sei que é 64 e 64 vezes 10 nós temos que isso vai dar 640 π centímetros cúbicos. Que nem eu falei para vocês, geralmente a UEM, quando ela não traz no enunciado π igual a 3,14, você pode manter o π mesmo. Ele vai estar lá como solução para você assinalar o 640 π. Geralmente vai estar assim, tá? Essa é uma questão mais ou menos quando cai sobre cilindro, é mais ou menos nesse sentido que ele cai. Geralmente é bastante cálculo mesmo. Tudo bem o primeiro exemplo que a gente fez? Tudo. Então, beleza. Pessoal, ó, aqui vai estar mais ou menos um bem parecido para vocês calcularem depois, tá? Essa vai ser a atividade de cilindro que vocês vão fazer depois. Beleza? É só vai mudar, que o lado é 20 centímetros e
a nossa base é 8π. Daí. Tudo bem? Aí é para calcular a área da secção meridiana e o volume desse cilindro também. Daí. E mais a área total. Nesse tem um pouquinho a mais. Pode continuar, pessoal? Pode sim. Pode. Então a gente vai calcular o próximo. Agora a gente vai fazer um de cone. Tá? O cone, como a pirâmide, ele tem muito mais coisas para ser calculada. Até agora a gente só viu área e volume. Só que ainda vai ter o tronco, igual teve o tronco da pirâmide, agora também vai ter o tronco do cone também. Isso vai ficar para depois da nossa atividade da semana que vem. Na segunda a gente vai ter uma aula, que a gente vai fazer uma atividade avaliativa para finalizar esse semestre. Aí na quarta-feira a gente termina o tronco do cone e termina o cone daí. Nesse caso aqui, pessoal, ó, nós temos um cone de revolução. Lembra que o cone de revolução é um cone reto, é aquele que é formado como se fosse um retângulo girando. Tá? Eu já vou colocar uma figurinha aqui para ficar mais fácil. De raio da base 3 centímetros e altura 12 centímetros. A gente quer determinar a geratriz do cone, a medida do ângulo central em graus. Isso da medida do ângulo central em graus, eu vou explicar agora para vocês como a gente faz, tá? E a área da base, a área lateral e o volume do cone. Então, para a gente começar, a gente tem que determinar a geratriz do cone. Beleza? E nós temos essa figura. Agora fica mais fácil para a gente entender. Nós temos aqui o nosso cone, tá? Nós temos que lembrar que isso aqui, ó, como ele é um cone de revolução, e a nossa geratriz aqui, ela que girou, ele tem um triângulo aqui que girou, ó, eu fiz até o triângulo certinho, por isso que ele é um cone de revolução, tá? E ele gira. Nós temos ele aberto aqui para ficar mais claro o que acontece quando eu abro esse nosso cone, tá? Ele vai estar aqui para a gente explicar daqui a pouco como a gente calcula o ângulo central. A gente vai precisar entender isso aqui que eu fiz aqui. E a gente vai calcular a geratriz primeiro. Para calcular a geratriz, ela é a hipotenusa do seu triângulo. Ó. Eu tenho esse triângulo aqui. Nós temos aqui a minha altura, que nesse caso vale 12 centímetros. E eu tenho o raio da base, que vale 3 centímetros. Aplico aqui o teorema de Pitágoras. Tá? Vai ficar assim, ó. Tá? Agora eu vou substituir. Ó, nós temos que o raio vale 3 e nós temos que a altura vale 12. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. Vai ficar assim, ó. Tudo bem? Aí, pessoal, somo 9 mais 144 e tenho 153. Tudo bem? Para tirar o quadrado, aplico raiz. Agora, para eu tirar a raiz, eu fatoro. Vou fatorar aqui no cantinho, ó. Por 2 não dá porque é ímpar. Por 3 a gente soma. 1 mais 5, 6. Com mais 3, 9. 9 tem na tabuada do 3. Então, esse número 153 dá para dividir por 3. E ele dá 51. 5 com mais 1, 6. Também, de novo, dá para dividir por 3. Nós damos 17. E 17 é número primo, só dá por 17. Como que a gente faz para encontrar a raiz quadrada, então, nesse caso? A gente pega os iguais, ó. Todos que formam parzinho saem da raiz. Nesse caso, o 3 formou parzinho, tá? Então, esse 3 saiu da raiz. O 17 não forma parzinho, então ele fica preso dentro da raiz. Vai ficar 3 raiz quadrada de 17. Então, a minha geratriz nada mais é que 3 raiz quadrada de 17 centímetros. Até a geratriz, tranquilo, pessoal? Beleza. Silêncio, vou concordar com você. Tá de boa, tá de boa. Tá. Agora eu vou explicar o que é esse ângulo central. Para eu explicar esse ângulo central, eu vou passar para o próximo slide, que eu vou mostrar um desenho para vocês para ficar mais claro. Beleza? Ó. Ali eu coloquei as informações que a gente tinha no enunciado, para a gente não se perder depois, que o raio valia 3, a altura valia 12 e a geratriz 3 raiz 17.
Nós temos isso aqui, ó, para você ficar mais claro, ó. Nós temos que essa circunferência em volta dela era 2πr. Então, isso aqui, ó, tem tamanho de 2πr. Tudo bem até aqui? Tá. Nós temos, pessoal, que esse lado aqui, ó, é a minha geratriz, quando eu abro o cone. É quando você compra um chapeuzinho de aniversário. Sem dobrar, ele tá aqui, você tem que esse pedaço aqui é a sua geratriz, nesse caso. Se eu for pensar, essa geratriz, ele é um pedaço, é uma fatia de uma pizza, como se fosse, tá? A geratriz, e esse pedaço que eu criei do cone aqui. Então, eu consigo criar uma nova circunferência que pegue esse pedaço, que esse pedaço seja a fatia da minha circunferência, tá? E eu quero calcular com vocês o ângulo central, que é esse ângulo aqui, tá? Então, para isso, eu vou aplicar uma regrinha de 3. Eu vou fazer assim, ó. Eu tenho que, se eu tenho a circunferência inteira, essa nova circunferência criada, para calcular em volta dela é 2π raio, né? Só que o nosso raio agora é a geratriz, então por isso que ficou 2πg. Tá? E ela em volta inteira é 360 graus, é uma circunferência. Só que eu sei também, pessoal, que esse aqui também é uma circunferência. Tá? Ó, esse aqui, ó, que é o que está aqui, ó, que é o 2π raio. Então, eu sei que isso aqui é 2π raio. Só que eu chamei esse ângulo de alfa, que é o ângulo que está aqui, ó, que está enxergando a minha circunferência. Então, eu falo que esse tamanho referente à fatia da minha pizza vale alfa. Tudo bem? O que eu faço agora? Eu vou cortar. Ó. Corto 2π com 2π, porque os dois têm 2π, tá? Como eu quero saber o ângulo alfa, o que eu faço? Eu subo o ângulo alfa para cá, baixo o G e coloco o R junto com 360. E a fórmula vai ficar assim, ó. Essa é uma fórmula mesmo, tá? Então, nós temos que o ângulo central é sempre dado por 360 graus vezes o raio dividido pela geratriz. Agora que eu sei qual é a fórmula que a gente tem para calcular o nosso ângulo central, eu vou fazer a substituição. Aí fica fácil, tá? Sempre vai dar uns ângulos bem estranhos, geralmente, quando a gente fala de ângulo central de um cone, tá? Aqui vai dar um ângulo com raiz, com tudo isso. Então, nós temos esse caso assim, ó. Que o nosso raio vale 3, a nossa geratriz vale 3 raiz 17. Tudo bem? Corto 3 com 3, porque é uma multiplicação, eu posso cortar, aqui também é uma multiplicação, então eu posso cortar o 3 com 3, tá? Se aparecesse um sinal de mais, um menos, em cima ou embaixo, eu não poderia fazer esse corte. Então, nesse caso, eu vou cortar o 3 com 3. Tudo bem? Aí ficou 360 sobre 17. Ficou assim, ó. Só que eu tenho que racionalizar. Não posso deixar a raiz 17 embaixo. O que eu faço? Aquele macetezinho quando é a raiz quadrada. Subo a raiz quadrada, junto com o número que já tem em cima, e tiro o radical de baixo. Deixo só o número, ó. 360 vezes a raiz 17 sobre 17. Isso aqui é o tamanho do meu grau que a gente tem para esse exercício. Geralmente, se a raiz 17 não foi dado no enunciado, geralmente isso aqui vai estar para vocês como resposta. Se ele quiser um número mais com vírgula, alguma coisa, ele vai dar para vocês no enunciado quanto vale a raiz 17. Professor, resolvi dividir o 360 por 17. Pode? Pode, não tem problema, tá? A gente só pode dividir esses dois, porque esses dois estão fora da raiz. Mas nesse caso, aqui para mim já era uma solução. Tá? E geralmente vestibulares também, o Enem gosta dessa parte de geometria espacial, ele adora, tá? Vai estar dessa maneira para você assinalar. Daí, se não tiver raiz 17 no enunciado. Até aqui, o ângulo central, tranquilo? Tranquilo, de boa. Então, beleza. Depois a gente vai calcular a área da base. Qual que é a nossa base? É uma circunferência. Nesse caso, quantas circunferências a gente tem? Diferente do nosso cilindro, aqui a gente só tem uma. Então, a gente calcula π raio ao quadrado. Tudo bem? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. A área da base é igual a π vezes 3 ao quadrado. Tudo bem? Aqui, pessoal, 3 ao quadrado que a gente tem
é 9. Então, na área da base é 9π centímetros quadrados. Beleza? Calculamos a área da base. O que a gente vai calcular agora? Nós vamos calcular a área lateral. Pirralho grande. PRG lá. Pirralho grande. Então, o pirralho grande é só substituir o raio e a nossa geratriz que a gente encontrou na letra A. E vai ficar assim, ó. O raio vale 3 e minha geratriz é 3 raiz 17. Multiplico somente os números. 3 vezes 3 é 9, então dá 9 π raiz 17, que fica melhor aqui. Centímetros quadrados. Tudo bem? E falta só para a gente finalizar o volume, pessoal. O volume do cone é 1/3 do pirralho ao quadrado vezes a altura. O raio, 3. Tá? A altura, 12. Geralmente, pessoal, como aqui é uma multiplicação de fração, eu posso colocar tudo em cima, dividido por 3. É o que eu fiz, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 12, nós temos que é 108. Beleza? 108 dividido por 3, eu tenho que é 36 π centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida até aqui? Pra mim, não. Pra Pra mim alguém? não, tô de boa. Então, beleza. Aí, aqui encerrou o que a gente precisava calcular e ficou um exemplo sobre cone para vocês calcularem também de tarefa daí. Beleza? Isso aí tá tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, era isso. Aí, se tiver alguma dúvida, eu não sei se ficou melhor ou pior. Aí vocês vão me falando, dá depois uma devolutiva. É que pediram para fazer uma aula, uma live, porque logo que às vezes surge alguma dúvida, a gente não tinha feito nenhuma live ainda. Eu não sei se fica melhor, se fica melhor gravado, que dá para assistir talvez por lá várias vezes. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês também. Vou tentar deixar lá para vocês, gravado lá no canal. E é isso. Beleza? Live é bem melhor, professor. Ficou melhor? Aham. Então, beleza. Porque às vezes as dúvidas a gente vê quando tá vendo o vídeo. Daí quando a gente vê e ouve, já pergunta já. É melhor. Então, beleza. A gente pode fazer isso aí, então. Aí, lembrando que segunda-feira a gente vai fazer um testinho sobre isso, mas é mais ou menos o que a gente fez aqui. Calcular sobre um cilindro, sobre um cone e finalizou. Então, beleza, pessoal? Sim, senhor. Beleza. Beleza, então. Obrigado. E um bom resto de semana. Valdir. Até, Valdir. Obrigado, professor. Obrigadão. Boa semana. Boa semana. Tchau, tchau. Corinthians 3-1 É, hoje. Valdir. Falou. Você vai torcer pro Corinthians hoje, né, Valdir? Perder, né? Com certeza, né? 3-0 Corinthians. Vai perder. Vai Falou, falir o professor. time, né? Vai falir. Vai nada, agora o Serasa tá patrocinando a gente.